Senhoras e senhores, autoridades presentes, um excelente dia a todos. Neste momento, daremos início ao primeiro Congresso Internacional de Emissoras Públicas. Este congresso tem como objetivo fomentar debates sobre o papel das emissoras públicas e suas contribuições para o jornalismo de qualidade, para que se crie um ambiente de colaboração e intercâmbio de experiências e conhecimentos, além de promover a troca de estratégias e soluções para os desafios enfrentados no atual ecossistema, fortalecendo desta forma a colaboração entre emissoras públicas para que promovam a pluralidade e assegurem a sustentabilidade alinhada ao interesse público. Então, agora, para compor a mesa, convidamos as seguintes autoridades: professor doutor Carlos Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Senhora Norma Meirelles, presidente da Rede de Rádios Universitárias do Brasil, RUBRA. Senhor Fábio Magalhães, presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. Professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da USP. Agora chamo o professor doutor Eugênio Butti, superintendente de comunicação social da USP. E Verônica Poli Barbosa, coordenadora do Congresso. Bom, registramos e agradecemos a presença, então, de todas as autoridades que estão aqui, inclusive Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. Muitíssimo obrigada por sua presença. E para dar início, ouviremos as palavras de boas-vindas. Verônica Poli. E a todas e todos. Gostaria de iniciar agradecendo, em nome da organização do Congresso, as autoridades e representantes que compõem esta mesa de abertura. A presença de cada um de vocês enriquece e fortalece. Estendo meus agradecimentos aos convidados e palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite e que, com suas contribuições, certamente promoverão reflexões valiosas ao longo do evento. Aproveito para agradecer de uma forma muito especial a toda a equipe envolvida na organização deste congresso. O empenho, a dedicação e o cuidado de cada integrante foram essenciais para tornar esse encontro possível e acolhedor. E, claro, agradeço ao público presente, profissionais, estudantes, pesquisadores e demais participantes, que tornam esse congresso possível com o seu interesse e engajamento. Desejo a todos um excelente evento, que seja uma oportunidade singular para refletirmos sobre o papel das emissoras públicas na prática jornalística, na programação cultural e na promoção da educação, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Bom evento a todos e muito obrigada. Muito bem, agora dando sequência à nossa cerimônia, convidamos para fazer uso da palavra professor doutor Eugênio Butti, superintendente de comunicação social da USP. Obrigado. Bom dia a
a todos vocês, todas vocês que madrugaram para estar aqui conosco. Nós estamos na cerimônia de abertura deste encontro e eu vou ser aqui muito breve, sobretudo porque nosso reitor, Carlos Carlotti Júnior, e nossa vice-reitora, professora Maria Arminda, terão que sair às 9h pontualmente e algumas coisas deverão ser ditas aqui e eu não quero perder o tempo de vocês me alongando na minha fala inicial. Eu estarei aqui o tempo todo e teremos tempo para isso. Mas eu gostaria muito, de toda maneira, de saudar a Verônica Poli, que organizou esse congresso, isso é um esforço imenso. Saúdo também Márcia Blasques, Gislene Nogueira, a equipe que tocou a organização desse encontro. Quero saudar todas as pessoas presentes, especialmente a professora Norma Meirelles, da Rubra, nossa parceira de primeira hora, especialmente Fábio Magalhães, presidente do Conselho Curador da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, da Rádio Cultura, também parceiro de primeira hora, ele, Zé Roberto Maluf, Enéas Pereira, aqui presente. Quando começamos a falar disso, há alguns anos se empenharam e estiveram aqui conosco para isso. E com isso, eu abro a nossa mesa aqui, lembrando algo muito simples e, ao mesmo tempo, indispensável. As pessoas que se encontrarão aqui nesses 2 dias são o principal apoio umas das outras. Eu vou explicar por quê. A comunicação pública, ou seja, a comunicação das emissoras especialmente, de rádio e televisão, que não tem finalidade comercial, não professam nem divulgam uma igreja, uma doutrina religiosa, não se filiam a um partido ou a uma corrente partidária, não cumprem designações de governo, mas procuram representar a sociedade e dialogar com a sociedade. Elas precisam existir e onde elas existem com mais força, a democracia está mais protegida. Se a gente não tem esse tipo de dispositivo, a gente tem mais vulnerabilidade para desinformação, para campanhas de ódio e para algumas ameaças à ordem solidária, de liberdade, de democracia e de respeito que nós temos detectado em vários países. Isso que acontece aqui é um encontro de interesse público no mais alto sentido da palavra. E voltando ao que eu disse, cada um aqui é o principal apoio de todo mundo que está aqui. Ou seja, a nossa existência de comunicação pública é uma existência horizontal. Nós precisamos buscar alianças para ganhar forças. No Brasil, sem dúvida nenhuma, mas também no plano internacional, em defesa do direito à informação e em defesa da democracia. Mas, além disso, a universidade aparece nessa equação como um território de exercício de liberdade indispensável. Território também ameaçado por pensamentos ou pseudo-pensamentos autoritários, totalitários, arbitrários, que nós temos visto por aí. A universidade abriga, em vários países,
a comunicação pública desinteressada. Nos Estados Unidos, a NPR, National Public Radio, tem na sua composição centenas de emissoras de universidade. E aqui, a nossa USP tem sido uma espécie de laboratório, um posto avançado dessa comunicação, pelas nossas emissoras, pelo nosso jornal, que pertence a esse mesmo modelo, e isso graças ao apoio, à presença, à clareza de visão dos nossos dirigentes, especialmente aqui representados por Carlos Carlotti Júnior, uma inteligência que tem dado sinais cada vez mais, não apenas de compreender, como de estimular, da importância de estimular essa comunicação, de tal maneira que universidade e a comunicação com a sociedade não se separam. Não é por acaso que esse encontro aconteça, portanto, numa universidade. Esse encontro tem uma dimensão teórica, acadêmica, que estará representada nos grupos de trabalho que se reunirão à noite, e uma dimensão também prática, operativa, profissional, para que a gente encontre reunidos os melhores caminhos para essa comunicação. Eu sou muito grato à presença de todo mundo, eu tenho certeza que encontraremos alguns caminhos, eu tenho certeza que esse congresso se repetirá e que nós tiraremos disso redes de colaboração cada vez mais propícias ao experimento, à informação verdadeira, ao respeito ao direito à informação de todo mundo, da cultura e da democracia. Muito obrigado, muito bem-vindos, e vamos começar a nossa conversa aqui. Muito bem, dando sequência à cerimônia, neste momento, ouviremos as palavras do senhor Fábio Magalhães, que é presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui na Universidade de São Paulo. A presença de pessoas tão ilustres para a cultura, para a inteligência brasileira. Tá? A televisão pública, ela vem sendo motivo de ampla discussão desde décadas. E é curioso notar que uma das presenças nessa discussão muito importante é justamente o Eugênio Butti. Recentemente, vendo o primeiro fórum de televisões públicas, né, e o Jorge da Cunha Lima, então presidente da Fundação Padre Anchieta, tornou também presidente do Fórum da ABPEC, né, nós temos ali um texto importante também do Butti chamando a atenção para um caráter muito importante da televisão pública, que é a sua independência. É curioso ver que essa independência ela sofre diversos aspectos, né? Desde a sua formação, já o governador que a criou em 1967, ele dizia, essa fundação de TV Cultura e a Fundação Padre Anchieta, uma fundação pública de direito privado, ele diz, a fase que tem sido uma constante de conflitos e também de encontros. Ou seja, o governo paga, mas não manda. Frase do governador Sodré. Né? Essa é uma discussão complexa, que depois, mais à tarde, nós vamos trabalhar com ela. Né? Não só com a questão do poder público, com os governos, mas a relação da TV pública é uma relação de luta constante. Esse evento. Então, desde os primeiros encontros que tivemos, eu, Verônica, a Gislene, ainda com a Débora Lopes
na presidência da Rubra, e era uma grande, né, alegria e essa de fazer parte da construção desse congresso, né, desse evento que a gente está começando hoje. Então, de lá para cá, acho que trabalhamos muito, e principalmente a Verônica, né? Meus parabéns à Verônica, a Gislene, toda a equipe da USP nessa construção de um evento que, como o professor Eugênio disse, à noite teremos também os grupos, né? Então a gente teve, a partir das discussões, também essa construção da necessidade de incluirmos, né, grupos de trabalho, e de início a gente não estava previsto, mas que depois, com as discussões, eles vieram. Eu acho que foi muito bom termos também essa discussão, esses grupos de trabalho, para termos aqui a participação de todos, né? E um grande trabalho da equipe de organização local aqui na USP. Então, sejam todos muito bem-vindos e um bom congresso para todos nós. Obrigada. E anunciamos neste momento as palavras do professor doutor Carlos Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Sem Sim, querer professor. quebrar o protocolo, Claro. mas eu queria ouvir a professora Maria Arminda. Perfeito. Antes de Professora Maria Arminda, então, vice-reitora da universidade, falará antes do reitor. Professora. Muito obrigada, professor Carlotti. Bom dia a todas as pessoas presentes. Maravilha, viu, Eugênio, esse evento. Eu quero cumprimentar o nosso magnífico reitor, professor Carlotti, cumprimentar a senhora Norma Meirelles, o Fábio Magalhães, meu amigo professor Eugênio, dar boas-vindas a todos e todas convidados e convidadas desse evento. Eu reputo um evento como esse muito importante, né? Discutir emissoras públicas e na universidade. Ora, nós sabemos que a dimensão pública, a dimensão do público, e, sobretudo, instituições de universidades, como a comunicação social da universidade, a rádio, o jornal, a televisão, assim como a editora e tantas instituições que a universidade possui, elas têm uma característica fundamental, é que elas operam a partir da universidade, que é uma instituição de pesquisa, e ao mesmo tempo, elas se situam à margem do mercado. Então, maravilha, Eugênio, sobretudo porque nós estamos num momento em que é tão importante a defesa da comunicação sustentada, avessa às chamadas fake news, e, ao mesmo tempo, a defesa de direitos, da democracia, a defesa da liberdade e da independência. Então, parabéns, quero cumprimentar, acho que isso eu posso dar tempo, todos os organizadores e organizadoras desse evento, a área de comunicação social da USP, que é notável, o jornal da USP tem pautado a grande imprensa. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas de mesa e gostaria de saudar em todos os nomes presentes a NECA Setúbal e parabenizar a NECA por ter aceito o desafio de conduzir a TV Cultura pelos próximos anos. Acho que é muito bom ver
ter você, né? É uma sensação que nós estamos bem representados dentro da TV Cultura. Então, parabéns pela TV Cultura, pela escolha que vocês fizeram. Bom, eu acho que eu queria trazer, Eugênio, dois importantes assuntos que eu acho que certamente vai ser debate nessa reunião. Primeiro, parabenizando o Eugênio por essa iniciativa. O primeiro, Eugênio, é independência. Quer dizer, nós temos empresas, ou fundações, ou o nome que vocês queiram dar, dentro do setor público, e a primeira tendência do dirigente público não é ter um jornal da USP, seria o jornal da USP / o reitor, para expressar os grandes feitos da gestão e esquecer os problemas que nós temos na universidade. Então, eu acho que isso é comum para todo o setor público e certamente vocês vão fazer esse debate. Mas eu queria acrescentar uma sugestão para vocês, que no Estado de São Paulo nós temos duas grandes instituições que poderiam ter esse problema e não têm. Uma é a Fundação de Fomento à Pesquisa no Estado de São Paulo, que é a FAPESP, a outra são as 3 universidades públicas, que a solução foi a independência financeira dessas duas instituições. Então, a FAPESP através da constitucionalização e as 3 universidades paulistas através de um decreto. Então, isso deu muita segurança. Eu não sei se é um modelo que vocês podem discutir, mas isso deu muita segurança às universidades a ser realmente, ter uma função de Estado, independente do governo que está ocupando. É claro que nós temos relação com o governo, nós somos parte do Estado, mas isso facilitou muito. O crescimento dessas duas grandes instituições, essas 4 instituições, são as 3 universidades e a FAPESP. Então, sugiro que isso seja um modelo discutido por vocês, porque a independência financeira nos garante também a independência acadêmica. As coisas estão muito relacionadas. Dificilmente nós conseguiríamos fazer a universidade como ela é e a FAPESP como ela é, se nós não tivéssemos autonomia financeira. Então, isso é uma sugestão para a discussão e que vocês podem ter. E a outra preocupação que eu tenho tido é as mudanças sociais que vêm acontecendo nos últimos anos, e a comunicação tem que mudar a partir dessas modificações sociais também. Obviamente, eu estou falando das mídias sociais, da velocidade da informação, dos problemas que nós temos nas mídias sociais. Eu sou um dinossauro em relação a isso, mas só vou falar uma palavra, uma tal de lacração que existe nas mídias sociais, e muitas vezes você é colocado fora da discussão, você é colocado te colocam um cesto, um carinho de você, e muitas vezes não tem nada a ver com aquela situação que você tem. Então, como nós vamos comportar no setor público diante da velocidade, da qualidade e das indefinições ainda que existem nas mídias sociais? Eu acho que isso é um bom debate para ser feito, porque nós, públicos, às vezes nós somos acusados que nós temos velocidade, que nós respondemos de uma maneira muito lenta as modificações, e no setor de comunicação nós não podemos ter isso. Nós precisamos ser ágeis, nós precisamos ser rápidos, nós precisamos acompanhar rapidamente o que acontece na sociedade. E para finalizar minha fala, eu queria que o professor Eugênio, não só pela organização dele, mas por sua participação, a sua participação na gestão da comunicação social aqui na Universidade de São Paulo. A professora Marminda falou do jornal da USP, e tem sido muito comum eu conversar com outros reitores em outros estados, outros órgãos da sociedade, citando o jornal da USP. Olha, eu li no jornal da USP que aconteceu isso, então a situação... Então isso tem sido muito frequente, gente. E há pouco tempo, acho que foi, não sei se foi o Estadão ou se foi a Folha,
que no editorial, segundo diz o jornal da USP, eu quero comentar tal assunto. Então, mesmo a grande imprensa está usando o jornal da USP para isso. Então, parabéns, Eugênio. Isso só acontece porque o Eugênio tem liberdade para fazer a gestão. Se fosse aquele jornal da USP / reitor, a audiência do jornal da USP, da Rádio USP, cairia vertiginosamente. Eu nunca ouviria falar alguém de notícia do jornal da USP. Então, essa independência com os articulistas que participam do jornal, acho que tem sido muito da Universidade de São Paulo. Então, parabéns. Vamos ver se funciona, Eugênio. Parabéns, Eugênio. Parabéns, Roxane. Parabéns, Adriana, pelo serviço que vocês estão fazendo. Eu acho que vocês são um bom case para nós discutirmos e podermos mostrar essas nossas experiências. Queria agradecer a todos os convidados por aceitarem o convite.